Boa tarde a todos, a todas que nos assistem e assistem a mais essa edição ao vivo do Pauta Brasil, que é um programa produzido e veiculado pela Fundação Perseu Abramo e que tem por objetivo debater os principais aspectos das crises sanitária, econômica e social que atinge o Brasil nesse momento. O Pauta Brasil é transmitido simultaneamente por nossos parceiros, né, pela Fundação Perseu Abramo e pelos nossos parceiros, que são a TV 247, o DCM TV, Revista Fórum, TV PT e também pelo Facebook da presidenta Dilma Rousseff e de Fernando Haddad. Nós agradecemos a todos por essa parceria. Eu sou Tereza Campelo, sou ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, professora visitante da Faculdade de Saúde Pública da USP, titular da Cátedra de Segurança Alimentar, já estou aqui, já estou na nossa agenda aqui, da Cátedra Josué de Castro, e também colaboradora da Fundação Perseu Abramo. Hoje, eu estou nesse papel de coordenadora desse programa que vai discutir a fome, combate à fome, a volta da fome e do Brasil ao mapa da fome, e também o auxílio emergencial de R$600. Nós temos hoje dois convidados ilustres, duas figuras muito especiais. Se a gente for discutir a agenda de segurança alimentar no Brasil, desde o início, esses dois companheiros certamente estarão em todas as fotos, desde a primeira conferência de segurança alimentar e nutricional, são dois figuras legendários, nossos primeiro e segundo presidentes do Conceia. Então, queria não só agradecer a presença, mas apresentar, como se precisasse de apresentação, quem está nos assistindo aqui conhece muito bem, Francisco Menezes e Renato Maluf. O Francisco Menezes, que aqui nós vamos chamar de Chico Menezes, Chico não tem a menor condição de chamar de Francisco Menezes, com todo respeito, é economista, foi presidente do Conceia entre 2004 e 2007, portanto, o primeiro presidente do Conceia na gestão do presidente Lula, é analista de políticas públicas da ActionAid, integra o grupo de trabalho da sociedade civil da Agenda 2030, também participa do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e integra o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas, UNAP, junto comigo. Então, nós somos dos núcleos do Partido dos Trabalhadores e da Fundação Perseu Abramo, que discute desenvolvimento social e combate à fome. Também está conosco Renato Maluf, que foi o segundo presidente do Conceia, na gestão de 2007 a 2011, saiu logo que eu assumi, Renato? Me abandonou. Felizmente, largou com a gente a companheira Maria Emília, Eu conduzi duas, na minha gestão, mulheres na presidência do Conceia. O Renato Maluf é professor titular do programa de pós-graduação de Ciências Sociais e Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde coordena o Centro de Referência em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, é também membro da Coordenação Nacional do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensam. Nesse programa, nós vamos fazer uma conversa livre aqui, tanto com o Chico quanto com o Renato. Vamos começar com o Renato, que coordenou, nessa função de coordenador da Rede Pensam, foi um dos coordenadores desse inquérito que acabou de ser divulgado, uma pesquisa que mostra a situação de insegurança alimentar no Brasil no período já da pandemia, uma pesquisa que foi feita entre outubro e dezembro. O Renato vai falar um pouco sobre isso. Para nós, eu acho que é muito importante fazer esse debate
olhando um pouco, né, Renato, que nós não estamos. A fome voltou para as manchetes, né, para os noticiários. A fome hoje é, acho que, o assunto central, né, na maior parte dos veículos de imprensa no Brasil, dando conta de uma tragédia, né, de uma situação. E eu acho que tem duas questões que são importantes serem colocadas, né, dentro desse contexto. O primeiro é que existe uma certa tendência de naturalizar a fome, que foi o que sempre aconteceu no Brasil, né? A fome era resultado ou do calor, dos indígenas, dos escravos, do Nordeste, da seca, né? E a partir de 2003, com um conjunto de políticas e de enfrentamento à fome, nós conseguimos reverter essa situação, mostrando que, na verdade, a fome não era natural, era resultado, né, da ausência de políticas públicas, e com políticas públicas é possível reverter essa situação. E a fome voltou, não por motivos naturais, né, ou biológicos, como é o caso da pandemia, né? Então, muita gente, a fome voltou por causa da pandemia. Não, não voltou por causa da pandemia. Os dados já mostravam, né, o Renato vai apresentar isso um pouco para a gente, que a fome já tinha voltado ao Brasil exatamente pelo mesmo motivo, né? A ausência, o desmonte das políticas públicas que permitiram que a gente tivesse combatido a fome durante esses mais de 10 anos. Então, eu acho que esse é um dos pontos, e o outro ponto é o que fazer para a gente enfrentar, né, essa tragédia que assola o Brasil hoje, né, e eu acho que esse é o centro do debate que nós vamos estar fazendo aqui. Então, com vocês, para iniciar a nossa discussão, Renato Maluf, por 10 minutos. Obrigado. Renato, seu microfone está desligado. Desculpa, eu esqueci. De novo, boa tarde, Tereza, boa tarde, Chico, boa tarde a todos que nos acompanham. Agradeço a oportunidade de fazer esse bate-papo com uma companheira e um companheiro de muitas e boas jornadas, infelizmente, para falar de um assunto muito grave, né? Uma situação muito difícil. Como Tereza antecipou, a rede de pesquisa que nós criamos a partir do Conceia, é bom que se diga, foi um dos bons produtos, dos muitos bons produtos que o Conceia gerou, foi a construção de uma rede de pesquisa a partir do impulso que o Conselho deu a um conjunto de pesquisadores e pesquisadores que participavam dele. E nós, na perspectiva do que nos caracteriza, que é o exercício de uma ciência cidadã, constatamos a carência de uma informação fundamental num momento de grave crise, que era uma informação sobre a condição alimentar e nutricional da população. Por quê? Porque estava bastante evidente que a crise sanitária iria se suceder uma crise alimentar. Será bastante previsível, já no primeiro semestre do ano passado. O Fórum Brasileiro, o coletivo que organiza a Conferência Nacional Popular, todos produziram documentos antecipando essa circunstância. E como o IBGE, nosso grande instituto de gerador de pesquisa, não estava em condições de gerar esse dado rapidamente, né, a rede se colocou em campo para produzir um inquérito nacional, que só foi possível graças ao apoio fundamental do Instituto Ibirapitanga, da ActionAid, da Oxfam e da Fundação Friedrich Ebert, e há uma parceria muito frutífera com o Instituto Vox Populi. E isso permitiu a gente fazer uma pesquisa com uma amostra nacional, estatisticamente, portanto, significativa, compatível com os levantamentos que o IBGE faz regularmente, o que nos permite verificar uma tendência, desde que a escala brasileira de insegurança alimentar passou a ser medida no Brasil, que foi em 2004. Então, infelizmente, como a gente já
já previa, os resultados foram muito ruins. Mais do que ruins, eles comprovam o que já se observava, que era uma inflexão numa tendência virtuosa que o país vinha seguindo. Então, eu vou pedir a Tereza, por favor, que projete essa tabela. A IBIA é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, que foi uma adaptação ao Brasil, um modelo utilizado pelo Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, na Universidade de Cornell e tudo. E a EBIA foi uma dos primeiros produtos, né, da política de segurança alimentar já do início do governo Lula. Elaborada a escala, ela foi apropriada, então, pelo IBGE, que passou a aplicá-la junto com a PNAD. E a sua primeira aplicação ela foi com dados de 2003 e 2004 e publicada em 2004. A EBIA ela diferencia os domicílios em domicílios em segurança alimentar. Então, por exemplo, no caso de 2004, eram 64,8% de domicílios nessa condição, e os domicílios em insegurança alimentar divididos em 3 categorias, 3 condições. A insegurança alimentar leve, que ali está com 13,8%, a insegurança alimentar moderada, com 12%, e a insegurança alimentar grave, 9,5%. A insegurança alimentar leve é quando as famílias passam a comprometer a qualidade da sua alimentação. A insegurança moderada, quando a quantidade já é comprometida. E a insegurança grave é quando pelo menos um membro do domicílio conviveu com a fome, passou pelo menos um dia sem comer ou não fez as refeições que deveria ter feito. Essa era a situação do Brasil em 2004, no 23 de 2004, quando se inicia a construção da política de segurança alimentar, do sistema de segurança alimentar, reinstituído o CONSEI, etc. Como fruto desse conjunto de políticas, vocês observam que em 2009 já se nota uma melhoria no percentual de domicílios em segurança alimentar e a queda da insegurança alimentar grave e moderada. A leve subiu um pouco porque é meio que natural desse processo que as famílias que estão em condição mais grave, na medida que elas vão melhorando, elas vão passando por um grau de insegurança alimentar mais leve, digamos. Por isso que vocês notam que a moderada e a grave caem e a leve sobe um pouco. Só que a partir de 2013 todas caem. Então, em 2013, nós vamos ter o mais alto índice que chegamos a atingir, com 77% dos domicílios em segurança alimentar. A insegurança leve cai para 12%, a insegurança moderada cai para 6% e a insegurança grave cai para 4%. Mais ou menos neste período, entre 2009 e 2013, é que se pôde afirmar que o Brasil tinha saído do mapa da fome da FAO. Ela não é o mesmo indicador que a FAO usava, né, para fazer o mapa da fome, já não faz mais. Mas, com a insegurança grave abaixo de 5%, você pode afirmar que o país deixou de ter a fome como um fenômeno epidêmico. Passa a ser um fenômeno endêmico, querendo com isso dizer que ela ocorre, mas mais circunscrita a determinados grupos. E é um patamar muito parecido a qualquer país chamado de desenvolvido, né? Quando o IBGE vai fazer a aplicação da EBIA junto com a POF de 2017 e 2018, então os dados são de 2017 e 2018, você já pode notar uma inversão do ciclo da tendência, né? Há uma inflexão. A segurança alimentar cai de 77% para 63%, a insegurança leve sobe de 12% para 20%, a moderada sobe de 6% para 10% e a grave sobe de 4,2% para 5,8%. Mas notem o seguinte, em apenas quantos anos? 5 anos, de 2003 a 2018, nós regredimos 15%, porque os dados de 2017 e 2018 são iguais aos dados, parecidos aos dados de 2004, antes do início das políticas. Então, e quando nós aplicamos
com o mesmo critério, o nosso inquérito, com dezembro de 2020, olha o agravamento da situação. Nós passamos a ter dados muito piores que o de 2004. A insegurança atingiu 44%, a segurança alimentar. Ela era uma condição de apenas 44,8% dos domicílios, portanto, menos da metade dos domicílios podiam se afirmar em segurança alimentar, e todas as inseguranças aumentam. Inclusive, a mais grave delas, que é a insegurança alimentar grave, que é onde ocorreu a fome. Isso representa cerca de 19 milhões de brasileiras e brasileiros que conviveram com a fome. E a soma das três inseguranças alimentares significa que 112 milhões de brasileiros tiveram algum grau de insegurança alimentar. Então, agora acrescentando 2 anos, né? Em 7 anos, de 2003 a 2020, a gente voltou para um patamar pior que o de 2004. Então, 2 coisas que aparecem aí. Primeiro, havia um processo já em curso, anterior à pandemia, de reversão naquela tendência virtuosa. Os dados de 2017, 2018 mostram isso. Onde é que você vai localizar? Vai localizar na crise econômica, numa crise política muito agravada, com o impedimento da presidenta Dilma, e o início, já no governo pós-golpe, do desmonte de vários dos programas, e o esvaziamento. O Conselho não foi fechado, mas foi gradativamente, crescentemente esvaziado. E a estrutura governamental também. O que a pandemia fez foi aprofundar esse processo, né? A ponto de chegarmos nessa situação. Claro que a pergunta que se faz é: como é possível você retroceder tanto em tão pouco tempo? O que explica que características da sociedade brasileira estão reveladas nesse tipo de inflexão? E para finalizar, nesses primeiros 10 minutos, e acho até que eu vou aproveitar para levantar a bola para o Chico, porque eu acho que isso é um tema que ele vai poder desenvolver bastante bem. O nosso inquérito, ele termina dizendo o seguinte: frente a essa situação, o que ocorre? Primeiro, a condição de fome significa uma urgência, que tem que ser enfrentada de maneira urgente. O enfrentamento de maneira urgente é com o auxílio, pelo menos com os valores do ano passado. Notem que a nossa pesquisa foi feita em dezembro, quando já estávamos com, os dados são de dezembro, né? Quando já estávamos com 3 meses, né, do auxílio pela metade. Se tivéssemos feito essa pesquisa em março, 3 meses sem auxílio, é provável que os dados fossem ainda piores. É provável. Então, o que a pesquisa conclui dizendo que é preciso retomar imediatamente o auxílio emergencial em valores significativos, pelo menos os R$600 do ano passado. Segundo, tratar de recompor as políticas e iniciativas que recoloquem dinâmicas favoráveis associadas a programas, iniciativas de abastecimento, etc. Eu não posso voltar depois, mas eu quero só dizer o seguinte: a nossa pesquisa, ela, além de dar um número, ela deu rosto à fome. Então, está bastante evidente na nossa pesquisa que, quando a chefe do domicílio é mulher, quando ela é de cor parda ou preta, cor ou etnia, quando ela tem baixa escolaridade, a incidência, a vulnerabilidade é maior. Né? É maior. A incidência da fome é mais grave. Acho que eu paro por aqui, né, Tereza, para a gente ficar nos 10 minutos, depois eu volto com outras questões. Não, é excepcional, Renato. Super obrigado por partilhar com a gente. Esse trabalho ele é um trabalho que não só, né, deu continuidade, permite que a gente consiga compreender qual é a situação, e é um instrumento, inclusive, né, para que a gente possa construir políticas públicas, os próprios estados, municípios, à medida que a gente está sem uma ferramenta do próprio governo federal. O IBGE vinha fazendo a PNAD Covid até novembro, parou de fazer. Então, a gente tem esse dado que vocês conseguiram captar
com super qualidade em dezembro, e estamos agora, 3 meses, como você disse, sem auxílio emergencial, né, provavelmente vamos ficar 4 meses, né, porque o auxílio começa, esperamos a ser pago agora, mas as famílias praticamente 4 meses sem se alimentar, lembrando que 4 meses sem renda, uma parcela grande das famílias que recebiam o auxílio emergencial não tinham nenhuma outra fonte de renda, né? Portanto, o grau de vulnerabilidade é extremo, né? O desemprego crescente no Brasil, né? Quem está trabalhando com uma renda menor, né? Todos os dados mostram isso. E aí, eu queria aproveitar a presença do Chico para a gente conversar um pouco. Eu acho que, como eu tinha dito, né, não naturalizar esse assunto como sendo a pandemia. Os dados que o Maluf analisou mostram bem isso. Essa inflexão já acontecia a partir de 2015, né? E acontecia não só por conta do aumento do desemprego, por conta da queda da renda, mas toda uma rede de proteção que vinha sendo construída, inclusive tensionada, né, e partilhada pelo próprio Conceia, que é uma rede de proteção na área de segurança alimentar e nutricional, que vem sendo desmontada, né? Então, vocês participaram ativamente da construção dessas políticas públicas. Lembro, inclusive, que algumas dessas políticas foram propostas e discutidas intensamente pelo Conceia, como é o caso do Programa de Aquisição de Alimentos, como é o caso da política de construção de cisternas no Nordeste, né? Então, o próprio Bolsa Família, um conjunto de políticas públicas que permitiram que a gente, né, construísse uma agenda prioritária de saída do mapa da fome, e que o desmonte dessas políticas é responsável por que a gente possa estar sem ferramentas hoje para enfrentar a fome. 2 coisas me chamaram muita atenção, Renato, eu queria, em cima disso, que o Chico comentasse, que a imprensa, ao anunciar e ao dar um destaque muito grande para o trabalho que vocês fizeram, para o inquérito, acabou apresentando como solução, né, que a sociedade civil se organize, né, em solidariedade à população que vive uma situação de fome, que eu acho que é óbvio, que é super necessário, e, diga-se de passagem, se a gente não tivesse solidariedade hoje da sociedade civil, provavelmente a situação era ainda mais dramática, mas, na verdade, o que a gente quer exigir, que é o que garante, de fato, que a gente possa reverter essa situação dramática, é que o Estado atue, né? Um conjunto de políticas públicas garanta essa proteção. Então, eu queria que o Chico tratasse um pouco desse assunto para nos ajudar a completar esse quadro, né? Não só o que está acontecendo, mas por que nós chegamos aqui, que eu acho que o Renato já adiantou bastante, mas eu acho que o Chico tem contribuições interessantes, e como sair, né, dessa situação gravíssima. Certamente não é só com solidariedade, né, Chico? Exatamente, Tereza. Eu quero, antes, cumprimentar a todas e todos que nos assistem, dizer do prazer de estar participando no programa de tanta importância, que vem sendo já há algum tempo conduzido e sempre com grandes contribuições, e também dizer da satisfação de estar aqui compartilhando com Tereza, com Renato, essas ideias, e de início frisar a oportunidade dessa pesquisa. Eu acho que isso a gente deve ver no sentido, inclusive, de valorizar cada vez mais a perspectiva de monitoramento de políticas públicas e de acompanhamento daquilo que redunda delas, né? Então, eu gostaria, Tereza, até antes de chegar ao momento atual, assinalar que, como o Renato já também enfatizou, na realidade, nós já percebíamos com muita nitidez que havia um desmonte de toda uma construção que tinha sido feita, e que os dados que foram mostrados agora
apontam que até 2014 nós tivemos grandes avanços. E esse desmonte, eu acho que está ligado a uma combinação de fatores. A partir de 2016, nós assistimos a um empobrecimento crescente da população. E eu interpreto, é muito importante, acho que a gente consiga discernir que, na realidade, aquilo que se aponta como efeitos da crise, melhor seria que se apontasse como as escolhas que foram feitas para o enfrentamento da crise. Então, nós temos aí um roteiro de medidas, a começar pela Emenda Constitucional 95, do teto de gastos, passa pelas reformas trabalhistas, passa mais recentemente pela reforma da Previdência, que vai criando todo um ambiente para que, justamente, as camadas mais vulneráveis da população paguem a conta principal de uma crise que não foram elas que geraram. Isso precisa ser dito, porque é muito comum se taxar apenas, a gente vê isso inclusive nas manchetes dos jornais, quando sai algum dado novo que mostra esse quadro tão preocupante, e que se diz a crise provocou isso. É melhor dizer, as escolhas feitas para o enfrentamento da crise levaram a isso. E, ao lado desse aspecto do empobrecimento, e aí mais materializando os pontos referentes à soberania e segurança alimentar, nós temos o fato do desmonte de políticas públicas. Ao lado do desmonte que se efetuou em relação ao SUS, ou então ao Sistema Único da Assistência Social também, os programas de segurança alimentar e nutricional fortemente atingidos. Para não me alongar muito, porque depois poderemos conversar mais sobre esses próprios programas e encaminhamentos que vemos como necessários, eu frisaria um outro aspecto que também é pouco citado, que é a política antiambiental, que vem sendo levada pelos últimos governos, não é? E, sobretudo, pelo atual governo, ela cria fortes impactos sobre populações mais vulneráveis. Estou falando, seja de povos indígenas, seja de quilombolas, populações tradicionais, que muitas delas vivem da produção para o autoconsumo e vão encontrando cada vez mais dificuldades para poder exercer esse tipo de atividade e se sustentar minimamente. Acho que é importante acrescentar esse aspecto. E um outro fator igualmente danoso foi também a desestruturação institucional que se procedeu. Há que se lembrar o que imediatamente se fez em relação ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e sempre recordar que o primeiro ato do governo atual foi justamente, entre as medidas de estruturação que ele pretendia no seu primeiro dia de governo, da estrutura de governo, foi a extinção do Conselho, né? Antes até de todos os outros conselhos que ele depois veio a proceder no sentido de extingui-los ou esvaziá-los. Então, a combinação desses fatores absolutamente perversos conduziu a essa situação. Em 2017, através do grupo de trabalho da Agenda 2030, da sociedade civil, nós denunciamos na Câmara dos Deputados que o Brasil já caminhava para sair do mapa da fome. Então, não tínhamos os dados, mas isso já era possível ver. E como foi mostrado, quando se revela os resultados da pesquisa de 2017 e 2018, do IBGE, nós já vemos que está descendo, eu diria, ladeira abaixo, aquelas conquistas que tinham sido efetuadas, né? Então, os dados já anunciavam. Agora, uma outra meia-verdade, como Tereza colocava muito bem, que tenta ser vendida, é que o que estamos vendo agora
da pesquisa colocada pela rede, né, Rede Pensando, é que isso seria fruto da pandemia. Isso é uma meia-verdade, porque, é claro, a pandemia acentuou esse processo, vamos dizer, acelerou esse processo e, por outro lado, já estavam plantadas as condições para que rumássemos na direção desse desastre. Então, acho que é muito importante atentar para isso, porque, inclusive, eu arriscaria dizer que não será saindo, que não sabemos quando isso se acontecerá, do momento mais grave da pandemia, que os problemas começam a se resolver. Há muito o que fazer, e tem que se fazer desde logo. Aí, entrando na fase final do que estava pretendendo dizer de início, eu acho que nós devemos pensar numa perspectiva de que, diante do quadro que estamos, nós precisamos de medidas absolutamente emergenciais. Medidas que consigam, no prazo mais curto, apresentar resultados. E o que foi, depois de 3 meses de ausência do auxílio emergencial, porque eu considero um grau de responsabilidade daqueles que tiveram envolvidos, né, em todo esse atraso, né, ou em toda essa omissão. Eu acredito que depois de 3 meses dessa ausência, onde se acumulou mais pobreza e mais fome, nós precisamos sair dessa falácia, que é o que o governo está chamando o novo auxílio, com valores absolutamente irrisórios. Eu diria assim, uma pessoa que esteja recebendo R$150 está sendo dado para ela R$5 por dia para ela se alimentar e para garantir as outras necessidades básicas. Uma pesquisa do Datafolha, ainda em dezembro de 2020, mostrou que aqueles que recebiam auxílio emergencial, dentre eles, 36% estavam sem nenhuma renda. Então, você pode pensar aí que, nesses 3 meses, viveram pessoas, talvez algo em torno de 20 milhões de pessoas, sem nenhuma renda, jogadas numa situação de absoluto abandono. Então, precisamos de medidas emergenciais. Isso sem deixar de considerar também, desde logo, a necessidade de reconstrução de políticas, né? Políticas que foram sendo gradativamente destruídas nesse afã obsessivo desse governo de destruir o que foi feito no passado e reconstruir, portanto, políticas que tinham mostrado sua efetividade. Isso eu acho que, portanto, se coloca como um ponto prioritário na agenda do país nesse momento. Obrigado, Chico. Eu acho que tem uma questão que talvez valesse a pena a gente reforçar. Eu estou vendo aqui vários comentários, tem gente bacana nos assistindo aqui. Estou vendo o Graziano da Silva fazendo vários comentários. Obrigado, Graziano, por participar. Tantas outras participações. Depois o pessoal me passar perguntas e colocações aqui pelo chat, a gente tenta também responder. Eu acho que tem um aspecto que talvez valesse a pena a gente conversar, que eu acho que tem muita gente que fica pensando, primeiro, por que R$600? Né? Desde sempre a gente vem discutindo R$600, não é um número mágico, né? R$600 era um valor aproximado do que seria uma cesta básica. Então, quando você diz, não precisa ser 600, vai ser 150 ou 250, você está dizendo o quê? Que a pessoa vai comer pela metade? Né? Então, na verdade, tem um risco da qualidade da alimentação, da quantidade de alimentos que está embutido nesse debate, né? Quer dizer, 600 não surgiu do nada. O que está surgindo sem base em nenhum aspecto que tem a ver com a alimentação são os outros valores, né? Os 150, os 250, eles surgem a partir de quanto eu tenho de dinheiro.
e não quanto é necessário para que uma família com um mínimo de dignidade possa se alimentar. Então, primeiro, os R$ 600, né, a luta pelos R$ 600 tem a ver com o quanto é o mínimo necessário para que a gente possa se alimentar. Isso que nós estamos falando, né, Renato, de um valor de março do ano passado. Nesse período, aumentou o feijão, aumentou o arroz, aumentou o óleo, aumentou a cebola, a batata, quer dizer, na verdade, teria que ser até um pouco mais do que os 600. Então, isso eu acho que é uma questão importante que talvez valesse a pena a gente conversar. A segunda questão, e que eu acho que é muito importante para o nosso público entender, é que os R$ 600 não é somente um direito humano à alimentação nesse momento. É também um direito para ficar em casa. Quando você diz, não vou dar 600, eu vou dar 150, significa o quê? Que a pessoa não vai conseguir sobreviver com os 150 ou com os 250 e vai ter que ir para a rua trabalhar. Quando ela for para a rua trabalhar, ela passou a correr risco de se contaminar, né? Passou a colocar sua família em risco e colocar a própria rede de saúde em situação de não conseguir controlar a pandemia. Então, o acesso aos R$ 600 também a luta pelos R$ 600 é uma luta para o fique em casa, né? Então, eu acho que isso é uma questão que vocês podiam comentar. E a outra, Renata, talvez olhar um pouco, você comentou no final da tua fala, né, sobre a complexidade desse fenômeno que é a fome, né, que ela atinge de forma diferenciada e desigual. Então, o acesso à alimentação, ele é completamente desigual, atinge principalmente as mulheres, quando é a mulher negra, chefe de família, nordeste, meio rural, né, essa situação é exponencial. Então, talvez fosse interessante também a gente poder desenvolver um pouco esse aspecto que é revelado pela pesquisa, né, que foi trabalhada em dezembro. É verdade. Eu tenho uma espécie de premissa geral que diz assim, não há nenhum tema relevante que você possa tratar do Brasil sem tomar em conta as desigualdades sociais. As desigualdades sociais. Em nenhum campo. Muito menos nesse que nós estamos lidando. O que a pesquisa... Quando eu disse ao final da minha fala que a pesquisa deu rosto à fome, à insegurança alimentar grave, mas também tem as outras que eu vou comentar depois, aqui eu estava me referindo ao fato de que o que ela fez foi ratificar expressões de desigualdade e determinantes de desigualdade que a gente conhece, são permanentemente mencionados em vários outros inquéritos e levantamentos sobre outros temas ou de temas correlatos. Então, se a pesquisa diz que o grau de insegurança alimentar é mais elevado no Nordeste e no Norte do que no Sudeste e no Sul, a gente já sabe disso. Tem a ver com desigualdades regionais. Porém, muito importante dizer, se é verdade que a insegurança alimentar grave no Nordeste ela é percentualmente mais elevada, o número absoluto de pessoas que conviveram com a fome no Sudeste rico é igual ao do Nordeste, são os mesmos 7 milhões, tanto lá quanto cá. Portanto, nós não estamos falando, como você na sua fala inicial diz, não estamos falando de fatalidades por causa da seca, ou porque os nordestinos são isso ou aquilo, não. Nós estamos falando de características da sociedade, desigualdades que estão entranhadas na sociedade e que se manifestam no Sudeste rico, né? Quando a gente diz que a insegurança grave ela é percentualmente mais elevada na população rural em relação à população urbana, também é uma condição de vulnerabilidade bastante conhecida, que no caso envolve um paradoxo. Qual é o paradoxo? Famílias rurais, em princípio, deveriam ter a possibilidade de, ao menos, produzir o que consome de alimentos, não se sentem seguras. Aliás, eu esqueci de fazer essa explicação, que eu não sei se é de conhecimento de todos.
a escala brasileira de insegurança alimentar, ela afere a percepção dos respondentes sobre a sua condição. Ela é, nesse sentido, subjetiva, embora não é tão subjetiva assim, porque quando o respondente diz na minha família teve pessoas que passaram fome, isso não tem nada subjetivo, isso é um dado de realidade, né? Apenas que não é uma pesquisa e que você mede como pesquisa antropométrica, né? Que você mede o peso, a altura, para falar da condição nutricional. Mas voltando, famílias rurais têm uma percepção de estar insegura mais elevada que famílias urbanas. Ora, a que isso se deve? Se não é a questões que são da própria formação social brasileira, no acesso à terra, no acesso à terra de qualidade, assistência técnica, etc. Quando a gente diz que mulheres, que domicílios que têm mulheres como responsáveis, igual. Nesse caso, talvez a gente não deva dizer nem que é uma característica só brasileira, porque o tema da desigualdade de gênero, do patriarcalismo das nossas sociedades é um pouco mais geral. Mas é certo que este é um país onde a condição de mulher expressa mais vulnerabilidade, resulta em mais vulnerabilidade. Já a desigualdade étnico-racial, essa tem marca, está inscrita na nossa história desde a escravidão, né? Desde a escravidão. Então, e finalmente a escolaridade. A escolaridade é muito interessante, Tereza, porque no passado, em outros levantamentos, independente de usar IB ou não, era muito comum esse tipo de associação, né? Você associar a escolaridade dos responsáveis pelo domicílio com a condição alimentar e, sobretudo, nutricional, pelo que ela revelava em termos de cuidado, de higiene, conhecimento de alguns preceitos básicos, etc. Mas note que coisa, né? Estamos fazendo uma associação entre educação, escolaridade e a vulnerabilidade, estar vulnerabilizado, né? A ponto de conviver com a fome. Então, são características da sociedade brasileira. A pergunta é, e por que é que não se supera isso? Eu tenho sido perguntado em vários debates, já me fizeram essa pergunta mais de uma vez. É possível falar da fome como projeto, no caso brasileiro? Eu tenho dito assim, olha, se a gente considerar, primeiro, que esta é uma sociedade que chegou onde chegou, até 2014, 2015, e permitiu esta reversão, e que nesta reversão voltássemos a ter o fenômeno da fome, sim, você pode dizer que é uma sociedade, a Tereza mesmo me comentou da naturalização, né? Uma sociedade convive. Eu sempre digo, Tereza, o seguinte, quando foi anunciado que o Brasil tinha saído do mapa da fome, todos nós celebramos, e acho que tínhamos muitas razões para celebrar. Mas, vamos falar francamente, é uma vergonha um país como esse ter fome. Não precisávamos ter que celebrar isso, né? É uma conquista? Mas é vergonhoso uma sociedade como o Brasil, como a brasileira, ter isso. Então, essas desigualdades, elas acabam aparecendo quando você vai tratar de um fenômeno multidimensional como é a fome, assim como é a pobreza, né? Então, é por isso que eu falo sempre no plural, são desigualdades sociais, com as suas distintas expressões, né? E populações que não é que elas são vulneráveis, elas são vulnerabilizadas, ou seja, elas são colocadas numa condição que as expõe a essa situação, né? A essa situação. Então, e por fim, precisaríamos refletir também, Chico e Tereza, que fatores explicam a possibilidade desse retrocesso tão longo e tão rápido? Que fatores explicam que uma construção que era razoavelmente complexa, né? Não teve uma bala de prata no Brasil que resolveu a questão, foi um conjunto, né? Para usar a linguagem dos economistas, não tem nada de bala de prata, foi um conjunto, não é? De ações. Uma institucionalidade, um conselho, uma Câmara Interministerial, uma institucionalidade que atravessava a federação, etc.
como que é possível isso? Sabe uma coisa que é a última coisa que eu vou falar, que me ocorreu outro dia, que a gente pouco fala? Nós chiamos muito com o fechamento do Conselho, com muita razão, naturalmente. Mas a gente pouco comenta, sabe como que se deu o fechamento do Conselho? O ato administrativo do decreto, lá do dia 1º de janeiro, desse governo, ele revogou artigos de uma lei aprovada no Congresso. E não aconteceu nada. Simplesmente um decreto presidencial disse não vale mais o artigo tal, tal e tal, e com isso fechou o Conselho. Então, criou-se até uma situação paradoxal. O Sistema de Segurança Alimentar Nacional existe, só que descabeçado. Não tem nenhuma das duas estruturas nacionais. Entendeu? Olha onde é que você vai perceber a facilidade com que esta gente tem de desmontar coisas. Um presidente, num decreto, emascula uma lei que foi aprovada pelo Congresso, e o Congresso não fala nada. Simplesmente endossa e acabou, entendeu? Não era isso, para uma segunda rodada. Não, super obrigado, Renato. Eu acho que você traz uma questão que eu acho que vale a pena a gente discutir, sim, porque, de fato, eu acho que a gente não podia comemorar, né? Mas você não pode naturalizar o fato de ter conseguido reverter uma situação, que era uma vergonha, um país rico, um país produtor de alimentos, um país que tem solo, tem riqueza, tem condição climática, tem tudo para produzir comida de verdade, né? E tem o povo passando fome. E tão rapidamente você consegue reverter. Eu acho que o que a gente tinha que comemorar é poder afirmar, é possível sim, com políticas públicas, né, reverter uma situação. E eu acho que, como o próprio Lula diz, ainda fizemos foi pouco, né? Tinha que ter feito mais, tinha que ter avançado num conjunto de outras políticas. Então, agora, do mesmo jeito que está aí na manchete, hoje a fome está nas manchetes, quando a gente saiu do mapa da fome, né, da FAO, não teve manchete nenhuma, né, Renato? Nós comemoramos, mas a imprensa não deu, não saiu em jornal nenhum, ficou lá escondido, só nós comemoramos, né? O que, na verdade, uma situação que nos envergonhava. Agora, o que a gente comemorava, e eu acho que é importante colocar isso, é não só superar a fome do ponto de vista da quantidade, né? Mas nós estamos falando também em qualidade, né, Chico? O direito humano à alimentação não é só comer em quantidade adequada, mas também o que a gente está comendo. E a nossa luta sempre foi a luta pela comida de verdade, né? E isso significa também produzir comida de verdade, produzir arroz, produzir feijão. Então, quando a gente fala do desmonte das políticas públicas, não é só o desmonte da merenda escolar, não é só o desmonte do PAA, mas também é um desmonte de toda uma rede que vinha construindo uma agenda de garantir um aumento da produção de alimentos saudáveis e sustentáveis no Brasil, com base na agricultura familiar, camponesa. Então, acho que a gente está bem em cima da hora aqui para fechar, temos mais 10 minutinhos, porque o programa, vocês sabem que ele tem um tempo aqui, e a gente dá chega naquela hora, a gente explode. Então, eu queria que você falasse também um pouco desse aspecto, que eu acho que é bem importante, né? Não é só quantidade, é também qualidade, porque o processo, né, esse processo que nós estamos vivendo, desmonte de políticas públicas, acirrado por essa pandemia, também tem mostrado que a transição alimentar para uma alimentação não adequada tem sido mais rápido do que seria, né, o que aconteceria normalmente. Então, a população também, ao perder o dinheiro, também está comendo pior, né, deixando de comer aquele arroz, feijão, uma verdura, uma fruta. Então, acho que valia a pena também abordar um pouco isso, Chico. E aí você já se despede, eu passo rapidinho para o... Pode falar aí uns 5 minutos, a gente passa para o Renato também se despedir. E aí, obrigado, querido. Então, Tereza, essa questão ela não é menos importante que se levantava. E até aproveitando, sabendo que a gente tem a honra aqui de estar o Graziano acompanhando, né? Lembrar, como um exemplo,
o que tinha por trás da própria concepção do programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, não é? Quando ele adquire os alimentos dessa agricultura familiar e ele leva esses alimentos até associações ou entidades que trabalhavam com aquela população mais vulnerável. Isso tinha uma concepção de uma alimentação mais adequada e mais saudável também, né? Não só oferecer um mercado para a agricultura familiar, que depois foi, inclusive, muito aproveitado também no Programa Nacional da Alimentação Escolar, quando reorganizou-se esse programa, mas também garantiu uma alimentação de qualidade. Isso é muito essencial. Eu me lembro bem de uma pesquisa que eu participei sobre o Bolsa Família e que coincidiu em 2008 com a crise de alimentos, quando os alimentos em todo o mundo tiveram uma elevação de preços, né? E aqui no Brasil também se ressentiu alguma coisa. E nós vimos que aquela população mais pobre, que inclusive recebia o Bolsa Família, ela fazia uma opção de uma alimentação, de início ela não queria reduzir a quantidade de alimentos que consumia. Então, como é que ela procedia? Ela procurava alimentos mais baratos, que eram geralmente mais densamente calóricos, menos consistentes nutricionalmente. Então, essa é uma tendência e certamente está acontecendo de forma aguda agora. Eu queria também, nesses pouquíssimos minutos, dizer que, de fato, Tereza, o que você assinalava do auxílio, e por que a gente fala de R$600, lembrar um outro ponto que não foi discutido. Em meio a esse 2020, nós tivemos uma elevação dos preços dos alimentos considerável. Se coloca que o grupo que compõe o índice de inflação referente aos alimentos, ele cresceu 15%. E agora continua crescendo e temos, inclusive, o preço do gás de cozinha também como um outro fator agravante, enquanto que a inflação crescia 5%. Então, realmente, não dá para se pensar em qualquer transferência de renda dentro desse contexto atual que não contemple alguma coisa como R$600. Quando se pensa assim no Bolsa Família daqui para frente, entre outras várias medidas que precisam ser tomadas, é preciso rever esse lado do valor do Bolsa Família, para que, de fato, ele possa minimamente garantir esse direito à alimentação. Evidentemente, a gente sempre num programa tão fértil, né, de questões, fica a fim de falar de muitas e muitas outras coisas, mas o tempo está acabando, então agradecer a atenção de vocês e dizer que estamos sempre muito dispostos a estar juntos, construindo alguma coisa melhor para o futuro do país. Renato, acho que você podia falar um pouco dessa agenda também da comida de verdade, né? E tem um outro dado que eu acho que é interessante, que a gente acabou tanta coisa para comentar, que me chamou muita atenção no trabalho de vocês, é que não só quem está desempregado, né, tem um nível de insegurança alimentar muito acima, né, parece óbvio, né, de quem está empregado, mas que o informal vive um grau de insegurança alimentar muito maior, mostrando que assim, a precarização no mercado de trabalho também acabou deixando muito mais vulnerável a população, né, as famílias. Eu acho que esse é um elemento que a gente acabou desenvolvendo pouco, né, nos vários debates sobre o inquérito, e eu acho que você podia abordar essas duas coisas e também já se despedir. Obrigado, viu, querido? Obrigado, Tereza. Você tem toda a razão. Eu até ia comentar isso na fala anterior, acabou me escapando. A gente, por várias razões, costuma destacar o número dos 19 milhões que conviveram com a fome. Só que não podemos esquecer que existem outros 95 milhões que conviveram com insegurança alimentar, em algum dos graus que não agrave, seja leve, seja moderada. Ou seja,
pessoas que tiveram o seu padrão alimentar rompido, tiveram que romper com o seu padrão alimentar, qualquer que seja ele. Isso quer dizer que a insegurança alimentar atingiu também aquelas famílias não extremamente pobres, aquelas que você talvez não colocasse na condição de extrema pobreza, mas que tiveram o seu padrão alimentar afetado. E são justamente esses que você comentou. É o trabalho precário, a informalidade, é a renda instável, a renda baixa, que faz com que, por isso que a gente tem menos da metade dos domicílios em insegurança alimentar. Isso quer dizer que dos 112 milhões que estiveram em insegurança alimentar, 19 conviveram com a fome, os outros 90 e poucos não conviveram com a fome, mas tiveram a sua alimentação bastante comprometida. Uma coisa interessante, né, para falar em 1 minuto, para terminar, é que se as políticas foram desmontadas, a mobilização social não foi. Então, a mobilização social do Brasil nesse campo, que foi crescente e intensa desde os anos 90, segue viva. Existe uma Conferência Nacional Popular, Democrática e Autônoma sendo construída por uma importante rede de entidades da sociedade civil e movimentos sociais. E ela é portadora do lema da comida de verdade, que foi um lema lançado pelo Conselho, pela conferência, a última que fizemos, né? E que acabou se tornando uma referência importante, né? Comida de verdade no campo e na cidade, uma referência muito importante para tratar justamente da alimentação. Você sabe que a resolução, especialmente das famílias com maior restrição, a resolução de uma condição, o enfrentamento de uma condição de restrição, qualquer que seja ela, quase sempre se faz por um forte comprometimento daquilo que come. E como uma das façanhas do sistema alimentar dominante foi tornar a má alimentação mais barata, então a gente sabe o que é fácil, o que facilmente pode acontecer. Trocar um prato de comida por uma latinha de Coca-Cola e um pacotinho de biscoito, né? Então, você tem razão, acho que esse tema continua na pauta, a sociedade brasileira civil está se mobilizando. Vamos ver se a gente consegue viabilizar, né, quando o distanciamento social atenuar, a realização dessa conferência. Boa noite, forte abraço, Chico, um grande abraço, Tereza, muito obrigado a todas e todos. Não, super obrigado, Renato, super obrigado, Renato Maluf, Francisco Menezes, uma alegria ter vocês aqui, nossos 2 presidentes do Conselho. Vamos ver se a gente consegue trazer Maria Emília e Beta, e aí fazemos aqui um trio, de repente, Graziano, Maria Emília e Beta, invertemos aqui a participação de gênero. Eu queria não só reforçar essa ideia, né, de que a sociedade civil continua mobilizada em torno desse tema, que é um dos temas centrais que nos organiza, né, e um dos temas puxados por essa mobilização em torno da conferência, né, Renato e Chico, é exatamente os R$600, a importância da luta para que a gente tenha um mínimo de condição, e nessa conjuntura, os R$600 não é somente, quer dizer, não é mais do que o direito humano à alimentação adequada. É também o direito a ficar em casa, o direito a se proteger da pandemia e o direito do país de poder lutar contra a pandemia. Então, a luta pelos 600 continua e estamos juntos aí, não só na convocação da conferência, mas na luta, né, para que a gente possa superar a fome e voltar a ter democracia, inclusive, nesse país. Muito obrigado a todos, boa tarde, bom final de tarde, boa noite.